ele tinha homens e mulheres de joelho, homens que viviam uma vida de arrependimento, uma vida de dedicação. E os sermões de Jesus eram fáceis de entender. Jesus, ele não pregava sermões difíceis, ele não inventava, e também ele não pregava mensagem para poder agradar o ego de homem nenhum. Ele falava a verdade, ele explicava para o homem a forma como deveria chegar ao céu. E o Evangelho de Jesus era o Evangelho de renúncia e morte. E ele dizia aos seus discípulos palavras que muitas vezes confrontavam a vontade deles, ao ponto de que chegou um momento em que muitos deles viraram as costas, porque não aceitaram a forma como Jesus estava ensinando. Porque eles queriam viver o Evangelho da maneira deles, da forma deles. E quando você vai ver Jesus pregando a palavra, ele ensinava que aqueles que queriam herdar o céu tinham que renunciar, eles tinham que morrer à natureza pecaminosa. E muitos no coração deles diziam: como pode? Quem é que pode seguir desse jeito? E a Bíblia relata que 70 deles viraram as costas e não quiseram mais seguir a Jesus. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de arrependimento. E hoje nós temos 8 congregações. Quando você se coloca à disposição de Deus, ele supre as tuas necessidades. Quando você se coloca à disposição de Deus, fazer primeiro para Ele se compromete também em fazer para você. E por isso Ele convida nós a sairmos da nossa zona de conforto e pregar a palavra do Senhor. Tantas pessoas estão precisando hoje de ouvir Jesus. Tantas pessoas estão morrendo porque a igreja muitas vezes está parada. Elas estão preocupadas somente em deleites para si próprio. Mas Jesus, ele teve um amor incomparável pelas almas. E é por isso que todo ano eu tenho um congresso de missões. Esse ano nós reunimos ali, passamos a interceder das 9 da manhã até as 5 da tarde, de joelho, clamando ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia dos missionários, dos pastores e do Brasil. Nós temos essa intercessão, e no dia 12 de outubro, todo ano também, nós temos jejum das 9 até 5 da tarde, né? Estamos lá na igreja intercedendo, buscando ao Senhor, porque a única forma de nós enfrentarmos o inferno é de joelho, é com oração, com dedicação. Então Deus, ele convida você a sair da zona de conforto para poder continuar a obra dele aqui na terra. Ele quer que você faça a obra dele aqui na terra. E nós muitas vezes estamos na correria, preocupados com os afazeres, em acariar bens. Quantas almas! Os irmãos cantaram aqui: o valor de uma alma é muito caro. Por que caro? Porque orar é difícil, irmão. Orar não é para todo mundo. É caro porque você tem que renunciar. Você tem que se dedicar. Que Jesus, ele venha cumprir aquilo que ele quer fazer, levar muitas almas para ele. Amém? Glória a Deus. E o motivo dessa igreja estar em pé é porque ela começou com oração e tem estado em oração, tem estado de joelho. Porque se não fosse isso, ela estava morta, ela já estava desfalecida, sem força para continuar. Toda a
igreja da que morrer à natureza pecaminosa. Para ir para o céu, nós temos que mudar o jeito de nós andarmos, a maneira que nós temos que viver, o nosso comportamento. Quando Jesus prega para os seus discípulos, os 70 viram as costas. Sabe por quê? Porque eles queriam ouvir tudo que viesse agradar a ele. Mas quando a gente observa, você vai ver que Jesus ele envia aqueles discípulos para pregar, e eles chegam alegres, eles chegam felizes, com o coração cheio de emoção, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem, os enfermos são curados, e eles ficam naquela alegria, impulsionados pelos milagres que tinham acontecido. Eles pensaram que Jesus ia dizer para eles assim: você é o cara. Vocês, não. Jesus chega para eles e diz assim: você não tem que se preocupar com isso, não. Vocês têm que se preocupar, sabe com o quê? Se seu nome está escrito no reino dos céus. E é essa preocupação que você tem que ter. Você não tem que se preocupar com nada além de que: será que eu estou pronto para me encontrar com o Senhor? Será que da forma como eu estou andando está agradando a Ele? Será que da maneira como eu estou vivendo é a maneira que Ele quer que eu venha viver? Por isso, irmãos, aqueles discípulos estavam interessados em ser uma estrela no Evangelho. Eles estavam interessados em receber nome, porque quando Jesus começou a exigir os mesmos que vieram contando milagre, foram os mesmos que viraram as costas para Jesus. E é sempre assim, é sempre assim. Isso eu não estou anulando milagres, eu não estou anulando nada que acontece dentro da igreja. Mas antes de você se preocupar em buscar uma cura física do teu corpo, se preocupa em buscar uma cura espiritual na sua vida. Porque este corpo aqui, se eu morrer hoje, amanhã você não me suporta mais. Porque a carne apodrece, ela vai para o pó, ela fica esmiuçada debaixo da terra, ela perde o valor. Mas minha alma, se pedires a tua alma hoje, o que é que você tem para dar? Se ela não estiver limpa, se ela não estiver lavada, se ela não estiver purificada, como será? Por isso, não faça o que eu vou falar aqui. Eu falei no sentido de sair mais fácil a palavra para quem estava me ouvindo. Eu prefiro morrer com câncer do que a minha alma estar cancerosa. Eu prefiro estar aleijado do que a minha alma estar aleijada. Sabe por que eu falei isso um dia para a igreja? Porque a preocupação da igreja hoje é só buscar cura física. A preocupação da igreja hoje é buscar milagre. A preocupação da igreja hoje é fazer campanhas e mais campanha para poder ser liberto de uma doença, no qual há muitos que estão doentes espiritualmente, há muitos que estão sofrendo as armas do inimigo tem estado direcionada a ele, porque ele ainda não aprendeu, meu amado irmão, que o maior valor que você tem é sua alma para ir para o céu. Jesus, ele fazia com que as almas se arrependessem. Jesus curava, Jesus libertava, mas ele levava todos ao conhecimento que para ir para o céu
tinha que morrer a natureza pecaminosa. E hoje nós estamos vivendo aonde nós estamos ouvindo sermões, aonde as pessoas estão rindo dentro da igreja. Não estão mais chorando de arrependimento. Muitos não se arrependem porque são ensinados que Deus é amor. É só isso que eles ouvem, que Deus é amor e que Ele perdoa todos os pecados, mesmo que seja confessado. Você está enganado, meu amado. Você pode confessar o seu pecado, mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você tem que confessar o teu pecado, você tem que se arrepender do teu pecado, mas você não pode viver no pecado. Nós encontramos um homem que tinha matado, um homem que tinha, muitas vezes, talvez, prostituído, traído a mulher. Encontramos um homem onde roubava os pobres, cobrador de impostos, e um dia ele desejou-se encontrar com Jesus. E havia uma multidão, e ele sobe numa árvore, e Jesus vai passando. Para mim foi um dos maiores arrependimentos que encontrei na Bíblia. Quando ele está na árvore, Jesus estava caminhando ao lado de muita gente, mas alguém necessitava, alguém estava ali gritando, porque ele viu que tudo que ele tinha perdeu o valor. E Jesus olha para cima e vê um homem chamado Zaqueu e disse: Zaqueu, o que está fazendo aí? Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou na tua casa. Amém? Hoje eu vou na tua casa. Mas ali estava também os opositores, os contrários. Sabe por quê? Porque o homem muitas vezes é assim. Eu sei que você já ouviu palavras que diziam assim: olha, depois que ele matou, depois que roubou, depois que ele enterrado, agora diz que é crente. Mas lógico, o médico não veio para o são, o médico veio para os doentes. O são não precisa de médico. Aquele homem estava doente e Jesus olhou e viu a necessidade dele. E a Bíblia diz que ele foi na casa de Zaqueu, e aí surge o arrependimento. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero dizer para ti, obrigado pelo Senhor ter vindo à minha casa, porque eu não esperava que o Senhor chegasse na minha casa. Eu não esperava, porque as pessoas me veem com maus olhos, mas o Senhor me amou, o Senhor veio ao meu encontro. Eu quero dizer para o Senhor que a partir de hoje eu me arrependo e quero retribuir 4 vezes mais daquilo que eu tomei e que eu roubei. Ali foi um dos maiores arrependimentos. Ele não olhou se ele ia ficar pobre, ele não olhou se ele ia ficar sem nada. Ele sim desejou o céu, ele queria o céu, e não importava o quanto, mas ele queria o céu. Se você quer o céu, meu amado irmão, você não tem que se importar com o preço que vai pagar, não importe com o que você vai renunciar, mas para entrar no reino de Deus é necessário o arrependimento, é necessário você mudar de vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento, meu amado irmão, é mais do que uma confissão. Arrependimento é mais do que uma confissão de pecado, é uma mudança de atitude. Você tem que mudar as suas atitudes, você
aproveitamento. O que Deus está achando de você? O que Jesus está achando de você? Aleluia. Hoje em dia, infelizmente, em muitos púlpitos não se vê mais pregar contra o pecado. Em muitos não se vê pregar mais sobre arrependimento. Não se vê mais pregar sobre a volta de Jesus e o juízo final. Não se vê mais falar que você tem que deixar o pecado. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que esse tipo de pregação tem sido anulada. Sabe por quê? Porque esse tipo de pregação, ele não traz finança para a igreja, ele não traz dinheiro para a igreja. O que traz dinheiro para a igreja é dizer que está tudo bem para você, é dizer que você vai ganhar um carro, é que você vai ganhar uma casa, é que você vai viver uma vida de regalia e tudo bem, e a sua vida está boa. Essas pregações trazem dinheiro para a igreja. Mas quando há um combate contra o pecado, aleluia, isso aí não vem. Algumas igrejas que eram bênção estão se transformando em grupo social, aonde as pessoas se reúnem para se sentir bem. Eu disse aqui há pouco tempo, da vossa pregação, que Jesus não chamou você para ter alegria, Ele chamou você para ser santo. A alegria vem depois que você vive a vida dele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós estamos vendo assim, eu fico horrorizado, quando eu estou vendo hoje a igreja cheia de pisca-pisca, a igreja pintada não sei de cor, não sei quem, aonde as pessoas estão lá com a vida social, elas vão para lá rir de pregadores que fazem somente a felicidade naquele momento. Um certo dia, um pregador, ele estava pregando, quando ele termina de pregar, ele a toda a igreja dá um aplauso para ele, toda a igreja se alegra quando ele termina de pregar. Ele senta, ele olha para o pastor da igreja e diz assim: olha, o povo gostou, não foi? O pastor da igreja, com muita sabedoria, disse: foi, pena que você não fez a igreja chorar. Nós precisamos fazer a igreja chorar de arrependimento. Nós precisamos nos derramar diante dele. Não é você chegar aqui simplesmente e vir um culto como se tivesse vindo de um lugar qualquer. Aquele lugar de renúncia, aquele lugar onde você tem que dizer não à sua vontade e a vontade do Senhor venha prevalecer. Ao invés de se derramar em lágrima nos pés de Jesus, aleluia, eles estão se alegrando. Eles vêm marcar um encontro com a namorada, eles vêm marcar um encontro com um amigo, eles vêm marcar um encontro com qualquer pessoa. Não venha assim, venha porque eu marquei um encontro com ele. Só através do arrependimento profundo, que é uma conversão da igreja, que o Senhor vai fazer um avivamento. Não há avivamento sem arrependimento, igreja. Não há avivamento na tua vida. Primeiro Deus tem que trabalhar em você, para depois você ser usado por Ele. Quando Elias, ele chega diante dos profetas de Baal, ele fica de pé. Ele não teve medo dos 400 profetas, porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Deus que ele servia. E você só pode ficar de pé diante dos homens quando você está de pé diante de Deus.
Você só pode ficar de pé diante dos homens quando você fica de pé diante de Deus. Fique de pé diante de Deus, e aí os homens vão ver a glória de Deus na tua vida, porque a glória de Deus tem que se identificar através de você. Esse avivamento tem que estar dentro de nós, e avivamento é morte, avivamento é mudança. Não espere seu irmão mudar, não espere a sua esposa mudar, não espere seu marido, seu filho mudar, mude você. Abacuque, ele viu essa necessidade, onde ele diz ao Senhor: aviva a tua obra nesses anos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No dia do Senhor, ele disse para Salomão, quando Salomão pediu um avivamento para a casa, Salomão orava, dizia: Senhor, enche a tua casa da tua glória. Aleluia. Se me canderei para sobre mais. E o Senhor responde a Salomão: Salomão, eu vou encher a minha casa, mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ele não pediu para a igreja orar primeiro, ele pediu para a igreja se arrepender, ele pediu para você se humilhar. Não adianta você estar aqui orando, ou você fazer campanha de oração, se você não se arrepende. Ele disse: olha, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e desviar dos maus caminhos. Como é que está o teu caminho, meu irmão? Do teu trabalho, aonde você passa? Onde está o teu caminho? Aonde você vive? Como é que as pessoas têm te visto? Seu coração está avivado? Aleluia. Se meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e buscar a minha face, aí ele diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou sarar você. Vamos aplaudir Jesus. Meus amados, eu sempre fui um crente ativo, porque eu nunca fui um crente de mimimi. Um crente teimoso. Nunca fui crente de tomar mamadeira. Um dia eu falei na igreja que ia no mercado comprar um bocado de mamadeira e levar para a igreja para dar um bocado de crente. Porque qualquer coisinha está mimimi. Eu não vou mais fazer parte do povo. Eu não vou evangelizar para mim, não. Eu não vou fazer isso de rede avivada, ele não tem essa atitude, não. Eu falei para ele: vou levar um bocado de mamadeira, vou dar na boca de vocês, viu? Mas infelizmente nós temos, não vamos fazer o quê? Meus amados, mais um dia, eu orando ao Senhor, olha bem o que aconteceu. E o Senhor disse para mim: olha que eu oro, muitas coisas acontecem, Jesus cura muita gente, muitas almas não me salva através da pregação do Evangelho, mas isso quer dizer que eu vou para o céu se eu não tiver um coração arrependido, se eu tenho consciência. Mas ele chegou para mim e disse: você não me conhece. Ele confrontou comigo. Mas aí eu confrontei também e disse: como que eu não te conheço? Em tudo isso que tem acontecido
acontecido através de mim. Ele disse: você não me conhece. E essas pessoas que são curadas, ele repetiu: você não me conhece, porque você não aprendeu a perdoar ainda. Você pode fazer tudo, José, mas se você não tem um coração igual ao meu, você não me conhece. Você só conhece alguém quando você vive com esse alguém. Pode olhar que uma moça, quando está namorando com um rapaz, ele é um benzinho e um amorzinho. É assim? É assim? Quando casa, que vai viver junto, tem umas que falam assim: se eu soubesse que você é assim, eu não casava com você. Porque começa a ver, a enxergar o que ele não via, o que ela não via nele. E assim é com Jesus. Sabe por que muita gente hoje vive uma vida de relaxo? Porque não vive com Ele, não conhece Ele. Porque se você conhecesse mesmo Jesus, você ia saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Se Ele gosta de comer batata, se Ele gosta de comer arroz, se Ele gosta de comer feijão, aí você passou a conhecer o seu marido. Hoje você sabe qual é até a roupa que ele gosta de vestir, porque você está vivendo junto. E muitas pessoas não vivem com Jesus, por isso que peca. Porque se ele vivesse com Cristo, ele sabia o que agradava a ele e também o que não agradava a ele. Nessa noite, eu quero dizer para você, igreja, que é necessário uma mudança de arrependimento no seu coração. Se não há mudança, você não pode entrar no reino do céu. Mas eu tenho algo a dizer: por mais que seja anulado em alguns púlpitos, a palavra de Deus não vai ser anulada, a palavra de arrependimento. Jesus começou o primeiro sermão dizendo: arrependei-vos. E ele termina falando com a igreja: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Mas tem uma coisa interessante. Ele diz: se você não se arrepender, no livro de Apocalipse está escrito: eu vou tirar a minha presença de você. Está escrito. Vocês leram aí. Eu tirarei os castiçais da minha presença. Não há presença de Deus na nossa vida se não há arrependimento. O certo homem, ele chega para Jesus, ele desejava o céu, mas de repente Jesus olha para ele e disse: olha, você quer ir para o céu? Ele disse: quero. E é necessário que você venha nascer. Ele não entendeu. Ele disse: você tem que mudar, rapaz. Ele sabia tudo. Tem pessoas que conhecem muito sobre Deus, mas não sabem quem é Deus. Entendeu o que eu falei? Conhece muito sobre Deus, mas não sabe quem é Deus. Já ouviu falar muito sobre Deus, mas não sabe quem é Deus. Se não há arrependimento, coração quebrantado, de forma nenhuma chegará a Deus. O salmista Davi, ele disse: olha, o coração quebrantado, esse é o que agrada ao Senhor. E ele dizia em suas palavras ainda: olha, se tudo que eu fizesse resolvesse, eu daria. Mas o que agrada a Deus é o coração quebrantado. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu ser dizimista,
me levasse para o céu, eu fazia. Se eu tomasse conta de um grupo da igreja, fosse pastor, obreiro, também faria. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado. O fogo vai descer sobre você. Saia deste conformismo. O Senhor está procurando homens e mulheres que sejam labaredas de fogo. Você tem que ser uma labareda, aonde o inimigo venha enxergar você de forma diferente, como filho de Deus. Aleluia. Meus amados, arrependimento é algo que agrada o coração de Deus. Eu já estou encerrando, irmãos. Eu quero orar por você ainda. Mas eu quero dizer que o rei de Nínive, ele recebe uma mensagem em que o profeta Jonas anuncia que se eles não se arrependessem, a morte chegaria naquela cidade. Aquela mensagem chega no ouvido do rei de Nínive, e ele foi o primeiro a se levantar. Olha bem, diga comigo. E o rei se levantou, tirou as vestes reais e foi para o pó. Vamos tirar as vestes reais. Diga para o teu irmão: você não é nada. Fala para ele. Se você não se arrepender. Eu não ouvi não. Eu acho que estou com problema aqui. Diga assim: você não é nada. Se você não se arrepender. Você pode ter tudo, meu irmão. Você pode ser pastor, pode ser obreiro, missionário. Mas você tem que sair do teu trono e ir para o pó, se arrepender. Eu tenho que me arrepender para que a morte não chegue na minha vida. Eu não tenho que me conformar com a vida espiritual que eu tenho. Se eu quero um avivamento, eu tenho que sair do meu salto. Eu tenho que sair do meu trono, para que ele se sente no meu lugar, para que a glória de Deus seja dele. Aleluia. E quando ele fez isso, primeiro ele tomou a posição. Observe, ele não mandou a cidade de Nínive. Ele não mandou a cidade de Nínive primeiro. Primeiro ele desceu do trono e tirou as vestes reais e foi para o pó. Não espere ninguém dar de você. Saia do trono, desça o pó do arrependimento. Grupo de louvor, faça para Deus, faça para o Senhor. Não cante dando glória ao homem, cante dando glória a Ele, porque para isso o Senhor te chamou. Meus amados, a cidade de Nínive foi restaurada porque eles tiveram o coração voltado para Deus. A Bíblia relata também de um certo homem que, quando Jesus ia passando, ele estava à beira do caminho. De repente ele ouve um barulho, e ele diz: o que está acontecendo? Ele disse: vai passando Jesus de Nazaré. E aquele homem desesperado, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu o arrependimento daquele homem. Tanta gente que estava ali, mas Jesus conhece quando você grita contra Ele. Você está vendo aqui muita gente. Se você se posicionar em querer, Ele vai ao teu encontro.
E lá tinha muita gente, eu ouvi aquele cego. Fale a verdade para Jesus nessa noite, irmão. Diga para ele como ele está com a situação. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. E tem muitos cristãos que estão à beira do caminho. Vêm aos cultos, mas está à beira do caminho. Tem pessoas que podem estar aqui, que gostam dos crentes, gostam de ver o culto, mas o Senhor manda você sair da beira do caminho. Quando Jesus chama ele levanta. Ele só não levou uma coisa com ele. Diga comigo, ele não levou a capa. Mas a capa era a proteção dele. A capa livrava ele do frio, do sol. Era uma proteção que ele tinha. Mas ele largou e foi. Ele não teve medo da perca. Larga essa capa aí. Jesus quer que nessa noite você se levante e vá ao encontro com ele sem a capa. Aquele cego largou e foi ao encontro. Ele estava cego. E quando o Senhor Jesus chega para ele e diz: que queres que eu venha fazer com você? Ele disse: que eu veja, Senhor. Ele almejou a visão. Almejou a visão. Almeje a visão dessa noite. De coisa que você não está enxergando na sua vida. De coisa que você não está vendo. Peça aí para você enxergar. Diga para ele: eu não quero sair daqui cego. Eu quero sair daqui enxergando o que está faltando dentro de mim. Talvez eu esteja, Senhor, não estou vendo o que está faltando na minha vida. E quando Jesus olha para ele e liberta ele, preste atenção, ele estava à beira do caminho. Quando Jesus liberta ele segue Jesus pelo caminho. Amém? Ele segue Jesus pelo caminho. Ele já não estava mais à beira do caminho. Não barganhe com Deus. Não barganhe com Jesus. Muitos querem barganhar com Ele, oferecendo coisas vivas, belas promessas. Não, Ele só quer que você se arrependa. Aleluia. Arrependimento é a única forma de remover a maldição da culpa do seu coração. Você nunca vai encontrar paz se você não se arrepender. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Tem muita gente chorando, mas não se arrependeu. Ele quer que você muda. Ele convida você a lembrar onde você caiu. Ele convidou a igreja em Éfeso. Disse: lembra-te aonde você caiu e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Como foi que você começou? Você começou trabalhando, você começou fazendo louvor, você começou a disposição na obra de Deus, mas de repente você foi esfriando, desanimando, que você caiu. Mas o Senhor convida você agora. Você quer ficar curado, tanto físico como espiritual? Arrependa-te. Tem crente que está doente porque não está se arrependendo, ainda leva no corpo a marca do ódio, da maldição do corpo. Mas o Senhor diz: pratique as primeiras obras, senão brevemente a te virei e tirarei do lugar do teu castiçal, se não te arrepender. Deus quer que você renove o seu relacionamento com Ele.
e passe a adorar voluntariamente com alegria. O seu modo de vida vai refletir o relacionamento com Ele. Vou fechar aqui a minha Bíblia, mas eu quero dizer algo. José foi maltratado pelos irmãos e ele foi levado para ser escravo no Egito, e Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo, porque quando Deus tem um propósito, Ele faz algo que você duvida. Por que está acontecendo isso comigo? Ele leva você a lugares que você não está entendendo. Passado muito tempo, há uma grande fome, e os irmãos dele chegam no Egito. Preste bem atenção nisso aqui. Quando é apontado para os irmãos dele que eles seriam presos, eles eram impostores, olha o que os irmãos dele falaram: nós somos homens íntegros. Não foi assim? Somos homens de bem. Mas olha aqui, irmão, eles se esqueceram do que fizeram lá atrás. Tem crente que carrega a culpa aqui, ó, porque nunca se arrependeu, acha que está tudo bem, se esquece de lá de trás. Mas nessa noite a cura está aqui. O doutor Jesus está aqui para curar a tua alma. Ele está aqui dizendo para você: olha, eu te amo. Eu não quero que você se perca. Eu só quero que você vá morar comigo. Eu só quero que você se arrependa. Lembra onde caíste e arrepende. Os irmãos de José não lembrou onde eles caíram. E foi isso? Não lembrou. Ele estava lembrando o momento. Talvez você está achando que você é alguma coisa, mas você não é nada. Eu não sou nada. Não pense que avivamento é línguas estranhas. Não pense que avivamento é sapateio, é gritaria, não. Avivamento é a obra do Espírito direto no seu coração. É você deixar Deus arrancar daí de dentro aquilo que desagrada a Ele. Você quer ser curado agora? Fique de pé. Chega aqui à frente, igual Juninho, por favor. Olha para ele. Primeiro vou fazer uma oração por todas as mulheres aqui. Eu gostaria que os obreiros ficassem atentos também. Mas também eu quero dizer para você que nessa noite é noite de arrependimento. Ouvi, Deus comigo, ouvi a tua palavra e entendi. Aviva, Senhor, a tua obra. Se você ouviu nessa noite e não temeu, não vai a pé na vida. Abacuque sabia disso, que o avivamento vinha quando ele ouvisse a palavra e guardava. E essa palavra nunca venha sair de dentro de você. Aviva, Senhor, dentro de mim. Não é a igreja. Quando a gente olha assim, aviva, Senhor, a tua obra, aí só quer olhar, agora é você que é a obra de Deus. A obra de Deus vai dar continuidade através de você. Você vai cantar comigo.
Mas eu quero que todas as mulheres aqui, por favor, olha a mão aqui, ó. Não precisa pôr muito embaixo, só no direção ao útero e ao ovário. Hoje à tarde, o Senhor mandou que eu orasse por todas as mulheres, pelo útero e pelo ovário. Não sei por que Ele mandou fazer isso, mas eu obedeço Ele. E eu vou orar. Você que deseja filho e não tem, vai ter. Deus vai fazer um rebuliço. Tem? Deus já fez muito aqui. Já vi Deus dar muitos filhos. Tem as mães que não podem ter filho. Mas também eu quero que você saia daqui curado, mulher. Em nome de Jesus. Enfermidade que está no útero, no ovário desta mulher. Espírito mau. Espírito mau. Que está colocando doença sobre este corpo. E começa a sair a inflamação. Comece a sair. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Essas dores que essa pessoa está sentindo. Este câncer. Se houver, comece a sair agora. Essa enfermidade, essa marca que está fechada em nome de Jesus. Essa mãe que deseja, esse casal que deseja ter um filho e não puderam, já começam a receber a bênção. Receba a cura, receba a libertação agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, que haja um milagre na cura sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cante comigo. Eu quero ser
Quer aceitar Jesus? Você não está cansado, tocando o Senhor e querendo para Ele. Pergunta a pessoa que está ao teu lado que ainda não aceitou Jesus. Ele está mostrando o caminho. Vem aqui à frente que eu vou falar com você. Porque esse é dia que você se arrepender. Você que está desanimado, não consegue mais orar. Você tem que ter uma esperança, mas quer receber a bênção de Deus. Venha à frente agora. Venha a Jesus agora. Venha a Ele quando Ele quer que você seja renovado, que você seja curado, que você seja transformado. Aleluia. Mas alguém quer receber a presença de Deus? Ainda nessa preparação, você que está na igreja, mas ainda não deu e ficou restaurado. Hoje é dia de avivamento. A igreja estende as mãos para cá, em direção a esse rapaz. Você ainda tem a oportunidade nessa noite de vir a Jesus. O que acontece é que, olha bem o que está escrito: eu vi a tua palavra e entendi. Talvez você, crente, está precisando de um renovo na tua vida e você está com vergonha de vir à frente. Você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque Jesus está te chamando a ter uma mudança com Ele. Ele quer que você deseje a presença dEle. Eu te unjo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Senhor, aqui está este homem que veio ao teu encontro. Eu não conheço ele, não sei quem é ele, mas o Senhor conhece esse coração. Tu sabes bem quem é ele. Por isso que agora a obra do mal que está neste corpo, o espírito das trevas que está atacando este homem, agora, pelo poder que há no nome de Jesus, toda amarração, espírito de morte, espírito de depressão, de tristeza, de angústia, agora, ora em nome de Jesus, desamarra este homem agora. Desamarra ele agora em nome de Jesus. Ora, desamarra ele em nome de Jesus. Você não vai vencer. Cai por terra toda
Você não vai derrubar ele. Você não vai derrubar ele. Deixe em pé em nome de Jesus, demônios. Demônios, eu estou te ordenando agora que você saia desta mente, saia deste coração agora, saia desta vida agora. Bora, em nome de Jesus, não derrube. Eu estou te ordenando que você arrume a tua bagagem agora e comece a bater em retirada. Bora, bate em retirada, bate em retirada, bate em retirada. A igreja do Senhor é contra você, Satanás. A igreja do Senhor é contra você. E em nome de Jesus agora, eu te digo, solta. Pode ser abençoado. Em nome de Jesus agora. Deus poder em nome de nesse momento, ele não vai mais chegar aqui da forma como ele veio. Seja curado a mente, o coração, o corpo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que vai tomar a palavra. Dá o meu abraço para toda a igreja, amém? Acredito que amanhã à noite está aqui ainda, né, pastor? Amanhã à noite nós estamos aqui, se Deus permitir. Mas ore um pouquinho, ore pela minha família, que Deus possa abençoar a sua vida. Queridos, chegamos ao final mais um culto de adoração a Deus, de palavra. E deixa eu perguntar para você, fazer uma pergunta bem direta, talvez não muito discreta. Se tiver alguém que tem alguma coisa contra o outro, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma maneira de conserto que possa ser feito contra o outro, vai aonde está essa pessoa ou essas pessoas e olhe bem no olho e fala: me perdoe, porque eu quero ir ao céu na hora agora. Faça isso. Se tiver alguém, faça isso, Deus estaria olhando. Faça isso, faça isso, faça isso. Talvez você tenha uma mágoa, ouviu toda essa mensagem, não teve força de pedir perdão àquela pessoa, que você não está bem. O corpo de Cristo é santo. Vamos lá, toda a igreja. A pessoa vai aonde está alguém, precisa um conselho. Faça isso. Altíssimo Deus, quero te agradecer por esse trabalho, por esses dias maravilhosos. Obrigado por esses dias. Pela tua palavra, resposta, obrigado neste lugar. Estar em tua casa. Eu quero agradecer ao Senhor pelo lugar queremos que chegou no trono da graça, as orações que estão sendo respondidas. Pai querido, perdoa, Senhor, deste momento. Perdoa nossas vidas, aquelas pessoas que com palavras, com gestos, nós temos magoado, temos entristecido. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Deus, Espírito Santo, nos faça lembrar que temos força de fazermos isso, para que a glória do Senhor possa continuar manifesta em cada um de nós. Deus abençoe tudo. Abençoe.
em nome de Jesus. Queridos, pode ficar de pé, nós vamos amanhã, como é de costume, né? Toda segunda-feira a gente está aqui no ensinamento para a liderança, e mais uma vez amanhã nós estaremos aqui. Você pode, amado irmão, amada irmã, chegue aqui amanhã e nós teremos mais um momento de adoração a Deus e um momento de ensinamento principal.